Oi, pessoal. Vamos aí para o último vídeo aqui relacionado a esse tema de conjuntura. Agora a gente vai falar sobre economia internacional. Primeiramente, eu trouxe aqui essa notícia, um relatório da ONU. A Covid-19 COVID-19 Pandemic Stills Global Economic Recovery United Nations Report. Bem, esse relatório sobre a situação e perspectivas econômicas mundiais, em 2022, ele foi produzido pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, né? E basicamente o que ele aponta aqui para as economias como um todo é que vai ter, a gente pode ter umas novas ondas de desaceleração da economia por conta de novas variantes da epidemia. O mercado de trabalho ele vem se recuperando de forma mais lenta do que a recuperação econômica. A gente ainda enfrenta desafios persistentes, né? Apesar de ter uma retomada econômica, a gente ainda não sanou todos os gargalos do sistema produtivo. E isso ainda está acarretando alguns problemas nos países, inclusive o aumento de pressões inflacionárias não em todos os países, desde os Estados Unidos até países emergentes como o Brasil. Se a gente for ver lá em nível de atividade desses países, aqui tem uma comparação. Considerando o último trimestre por nível de dados, aqui o terceiro trimestre de 2021, a variação em relação ao trimestre anterior, em relação ao segundo trimestre de 2021, e aqui a gente tem a variação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, então o terceiro trimestre de 2020. A gente pode ver que nesse último ano, por exemplo, a Austrália ainda apresentou uma queda no seu nível de atividade. A Índia foi um país que apresentou uma alta grande, aí, considerado em relação aos outros países, do seu nível de atividade. E alguns países ainda têm aspectos negativos também, assim como a Áustria, como o Japão, o México e a Rússia, certo? Os Estados Unidos apresentaram aí de um ano para o outro um crescimento de 0,57, no nível de atividade, que é uma coisa muito baixa para o país. Então, pode-se ver que estamos voltando a crescer de uma forma muito devagar e, às vezes, quase próximos a um cenário de recessão ainda. Aqui estão os dados de crescimento trimestral para esses países. E considerando a inflação, aqui a gente tem a inflação, a última observada, a tabela deu uma desconfigurada, vocês ignorem isso, por favor. Em relação ao dezembro de 2021, novembro de 2021, a variação em relação ao do ano anterior, a variação interanual. Então, aqui, em relação a dezembro de 2020 a novembro de 2020. Então, em um ano, praticamente, aqui a Rússia foi a que teve o maior crescimento na taxa de inflação, de 8,40%. Desses países aqui eu só estou usando dados da OCDE, mas se for pensar no Brasil, se fosse considerar dezembro de 2021 com dezembro de 2020, a gente batia a Rússia fácil aqui com os nossos 10,6%. E é isso que eu falei para vocês quando a gente tem que olhar, comparar o Brasil com outros países na mesma situação, quando a gente vai olhar investimento, porque a gente compete muito com o México, como eu já falei para vocês, em termos de investimento direto, onde que os países pretendem fazer seus investimentos. E a taxa de inflação do México acumulada no mesmo período foi inferior à do Brasil. Um exemplo aqui para a gente poder dar uma olhada. Nos Estados Unidos, a gente pode ver, como a gente já falou, esse crescimento do nível de preços não se dá somente nos países emergentes. Estados Unidos e a zona do euro observaram o crescimento dessas taxas de inflações acima do que havia sendo observado em outros anos. Por isso que esses países vão começar a adotar políticas monetárias cada vez mais restritivas para conter o avanço inflacionário. Então, aqui a gente tem um gráfico com as variações interanuais dos países. Os Estados Unidos teve uma crescente aí de janeiro de 2020 com uma taxa de variação interanual da inflação que era de 2,3%, passando a quase 7% aqui entre novembro de 2021 e novembro de 2020, acumulado uma variação interanual de 7%, muita coisa, para quem tinha uma variação de apenas 2,3%. Com relação ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego nesses países está mais alta do que já havia sendo observado. Aqui no caso, por exemplo, do desemprego no Japão, batendo aí seus 2,80. Gente, eu estou dando risada porque eu estou pensando aqui na taxa de desemprego do Brasil, Então, se a gente dobrou a nossa taxa de desemprego lá, que eu falei uma época de 6% para quase 12% da população. E agora aqui a gente olha os outros países, 2,80%.
Aí a zona do euro batendo 7,20 de desemprego, para a região é a taxa de desemprego ainda muito alta. Por isso que eles estão falando que, apesar do crescimento, tem uma manutenção da taxa de desemprego ainda elevada para esses países. 3,90 nos Estados Unidos, 3,80 no México. Com relação aqui, nesse gráfico, a gente tem uma figura, né? Só para trazer esses mesmos países a relação dessa taxa de desemprego, de quanto elas passaram, por exemplo, lá de 2016 para agora, quantos a gente teve saltos aqui na taxa de desemprego no começo da pandemia. E a gente está tendo uma redução dessas taxas de desemprego, mas num ritmo mais lento, né? Com relação, então, à política monetária, né? Qual foi a variação das taxas de juros no período? Países como a Índia tendo que aumentar bastante suas taxas de juros, a Rússia, México também teve aumentos das taxas de juros. Os Estados Unidos, eles reduziram até um ponto, e até por isso que a gente tem notícias agora que o Fed vai ter que começar a aumentar, porque reduzir mais não dá. Né? Já reduziram o que era possível para estimular a economia durante esse período da pandemia. E agora a gente tem que lidar com a inflação. Né? Aqui tem a variação dessas taxas de juros para os países, para quem quiser dar uma olhadinha. E eram mais essas aí, é só para trazer aqui o nível de atividade, mercado de trabalho e a inflação, né, a taxa de juros e a inflação do período para essas economias. Qualquer coisa que vocês queiram, aqui eu só trouxe dados da fonte da OCDE, mas é possível fazer de outras economias para outras fontes, né? E é sempre bom a gente fazer essa comparação com os Estados Unidos, com a zona do euro, com outros países emergentes com os quais o Brasil também compete em termos de investimento, no mercado de exportações, em geral, né, para a gente poder entender o que acontece aqui dentro e não estar dissociado do que acontece lá fora. Bem, essa aula é mais curtinha mesmo, eu finalizo por aqui as aulas de conjuntura e qualquer dúvida, qualquer questionamento no material, vocês podem enviar, tá bom, gente? Obrigado aí, um abraço.